Eu sou o Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos, e seja muito bem-vindo ao Aquecimento da Rota do Escritor, um evento 100% online gratuito que vai acontecer nos dias 6, 8 e 10 de fevereiro, onde eu vou explicar o passo a passo que pessoas comuns tomam para escrever e publicar seus livros, desde o zero, da ideia até a publicação. Então, para escrever é muito fácil, é gratuito esse evento, apenas clique no primeiro link na descrição e faça já a sua inscrição gratuita, ou vá no link na bio se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram. E nessa aula, nesse vídeo, eu vou te explicar como estimular a sua criatividade para escrever livros mais originais e mais memoráveis, livros incríveis. Se você tiver perguntas, coloque nos comentários e participe dessa discussão comigo, que esse assunto rende bastante e é do interesse aí de várias pessoas. Então compartilhe também as suas experiências e incremente mais informações aí nesse vídeo para que esse conteúdo fique ainda mais rico. Vamos lá. Um dia eu estava vendo uma palestra de dois escritores, um homem e uma mulher, e eles abriram para perguntas da plateia. Era um evento literário e, em dado momento, depois que eles já tinham falado, eles abriram então para que as pessoas fizessem suas perguntas. E aí, uma garota com cerca de, uma menina ainda, uma adolescente ali, com talvez seus 14, 15, 16 anos, levantou a mão assim muito timidamente, e perguntou o que eles achavam que era preciso para ela se tornar uma boa escritora. E na mesma hora, a palestrante começou a falar da inspiração. E aí, ela falou de umas coisas que, assim, me deixaram com uma pulga atrás da orelha. Ela disse que se você não tivesse um trauma de infância, uma morte impactante na família, um pai agressivo, ou uma tragédia familiar, que nem vem ao caso aqui falar, ou algo do gênero, você não poderia ser escritora, porque você não teria inspiração, você não teria uma dor para provocar, a inspiração e a criatividade para que se tornasse escritora. Logo quando ela acabou de falar, o seu companheiro, palestrante, tomou a palavra e disse algo com o que eu concordo mais. Que não era bem assim, na opinião dele, claro. Que a criatividade era algo que podia ser aprendido, desenvolvido, cultivado. Não era necessário ter uma vida horrível ou ter uma vida cheia de aventuras, super emocionante, para poder escrever grandes livros. Por que eu estou contando essa história aqui nesse vídeo? Porque esses dois mostram muito bem as duas vertentes que as pessoas têm, que as pessoas se mostram, quando se trata da inspiração, quando se trata dessa ideia, desse mito que existe na cultura popular do gênio artista. O que é o mito do gênio artista? É aquele artista que fica lá, na sua torre de marfim, e aí ele fica lá, sei lá, fazendo o quê? Num lugar mega bagunçado, talvez fumando, bebendo, não sei o que ele fica fazendo, ou contemplando as estrelas. E aí, de repente, desce um raio, Desce aquele raio da inspiração que se materializa na forma de uma musa inspiradora, e aí ele vai pegar e vai escrever as suas obras-primas, suas grandes histórias, vai escrever tudo de uma vez só e pronto, publicar, e aquilo vai se tornar aí um best-seller. E bom, não é bem assim. Desculpa aí o spoiler, desculpa o só que não, mas não é bem assim. É claro que a criatividade e a inspiração é algo importante. Afinal, escrever é justamente assim, pegar as nossas ideias e passar para o papel. É imaginar pessoas que a gente nunca viu em lugares, às vezes, que a gente não pode ir ou que a gente nunca esteve, fazendo coisas que talvez a gente jamais faria, como, sei lá, matar um dragão? Não sei. Ou, sei lá, viver uma história de amor emocionante, viver um caso, sei lá o quê. E ter ideias é a semente de tudo isso. E aqui está o perigo de pensar como aquela palestrante.
né? E, gente, meu, por favor, não é por ela ser mulher, mas de fato aconteceu isso, né? Infelizmente foi ela que falou isso. Normalmente seria o homem, né, que falaria besteira, mas nesse caso aí foi uma mulher naquele evento, né? E assim, afinal, muitas vezes, né, quando a gente vai começar a escrever, parece que do nada a inspiração some, né? E aí chega um momento, à noite, depois do dia de trabalho, às vezes você está cansado, mas aí você separou talvez 1 hora para escrever um pouco antes de dormir, afinal, né, é o seu sonho, a sua meta, ser um escritor, ter um livro publicado. E aí, naquele momento, novamente, por algum motivo, a inspiração não vem. E você senta lá e você tenta, e você bate cabeça, né? Você quase que, literalmente, bate sua cabeça na página em branco do computador, mas ela não vem. Você sabe até o que você quer escrever, você já pensou na história toda, ou pelo menos em algumas partes, e ao olhar a tela e ver o cursor, né, do editor de texto piscando, parece que ele vai, cada vez que ele pisca, ele suga a sua confiança, né? E aí o que acontece no dia seguinte? Você tá lá no ônibus, no metrô, no transporte, no carro, sei lá, indo pro trabalho, você tá olhando lá pela janela, ou, né, de repente fechou o semáforo, e você tá lá parado, e de repente, genial, né? Surge aquela ideia e você não pode esperar para chegar em casa de noite, ter um pouco de descanso e escrever o que acabou de pensar. Então, quando finalmente chega a ideia, desapareceu, né? E mesmo se você tiver anotado, né, quando você finalmente chega, você poderia trabalhar naquela ideia, ela novamente se foi. E mesmo que você tenha feito uma anotação, assim, às vezes de palavras-chave, né, você não lembra exatamente o que você ia fazer com ela. Essa situação é difícil e parece que a sua criatividade tá meio, tá de marcação com você, né? Sei lá, tá de implicância com você, né? Logo você pensa que não tem, talvez, mesmo talento para isso, que se não tem uma vida super emocionante, ou dinheiro, talvez, para viajar ao mundo, né? Ou, sei lá, para viver no estilo do 007, né? Tomando as melhores bebidas, né? Indo nos melhores lugares. Parece que você nunca vai ser um grande escritor. E aí você pensa em desistir, né? Esquecendo que muitos dos maiores escritores da história eram pessoas comuns. Eram carteiros, eram administradores, funcionários públicos, advogados, donos de casa, fazendeiros, sei lá, né? Que muitas vezes nunca saíram da cidade onde eles nasceram, né? Mal saíram muito longe, ou, né, quiçá, imagine, né, do país, né? E mesmo assim eles encantaram o mundo com a sua imaginação. E isso acontece porque a criatividade não é vinda apenas de talento ou experiência. É algo que pode ser desenvolvido, né, e crescer como uma pequena semente que vira aquela árvore enorme, com centenas de metros. E agora, nesse vídeo, eu vou te ensinar como você pode fazer para que a sua criatividade não seja uma sementinha que vai virar uma miçanga de uma pulseira, né? Para que a sua criatividade seja uma árvore, né, enorme e poderosa que faz sombra a muita distância, né? Que a sombra dela chega muito longe. Assim, né, te fazendo ter mais ideias a partir desses movimentos da criatividade, ideias originais, memoráveis, escrevendo mais rapidamente e evitando aqueles bloqueios criativos que pega muita gente. A primeira dúvida que muita gente tem é: inspiração ou técnica? Qual que é o mais importante? E a verdade é que a resposta provavelmente é os dois, né? Porque, francamente, um dificilmente funciona sem o outro. Né? A inspiração e a técnica são como asas de um mesmo pássaro, assim, né? Não tem como voar com uma asa só. Então, ainda mais, algumas pessoas elas podem ter uma facilidade mais natural para escrever, enquanto outras precisam se esforçar para aprender. Né? O mesmo acontece com atletas. Alguns têm um dom natural, né? Um talento, que parece extraterrestre, assim, né? E outros conseguem ter um alto rendimento simplesmente, né? Ou simplesmente não, eu diria que até por, né, passar horas treinando, compensando, às vezes, uma deficiência dentro daquele esporte com muito esforço. Mas os melhores atletas, eles fazem os dois. Escrever certamente não é tão fácil quanto parece. Não é assim só colocar ideias no papel, né? Dá muito trabalho e é necessário muita atenção.
Por exemplo, em um livro enorme, com muitos personagens e uma história complexa, é preciso lembrar o nome, a característica, a aparência de cada um deles. E uma técnica que pode ajudar é usar um arquivo separado, né, como se fosse uma enciclopédia da sua história, com um resumo para consultas, né? Isso facilita bastante no momento de não se perder. Outra abordagem que pode ajudar, além de ser divertida, é escolher atores para interpretar os personagens, como se fosse um filme. Isso ajuda a lembrar mais facilmente desses personagens e também ajuda você a ter visualmente, né? Os torna mais reais. Então você vai lá e pega, meu personagem tal, eu queria que fosse interpretado pelo, sei lá, pelo Leonardo DiCaprio, pela Angelina Jolie, sei lá, alguém assim. E aí você pega fotos daqueles atores ali e coloca na ficha do seu personagem, que é justamente para te ajudar, né, a visualizar mais. Mas o benefício do uso das técnicas é criar o hábito, assim, um dos maiores, né, é você criar o hábito de escrever. É treinar o seu cérebro para ele ser capaz de responder. No momento de sentar diante do computador, ele já está acostumado que, naquele momento, vira uma chavezinha para que você libere a sua criatividade, né? Então, seja, né, eu estou falando do computador, mas se você escreve à mão, ou sei lá, escreve na máquina de escrever, né, da mesma forma. Separar algumas horas para essa atividade, né, é fundamental para criar esse hábito, mesmo que não saia uma única palavra, tá? E assim, eu tô falando algumas horas, mas não é também como se eu tivesse todo dia 5 horas para escrever. Às vezes as pessoas veem, né, eu dando aula de escrita e elas meio, assim, eu já percebi em algumas conversas que as pessoas meio que esperam isso de mim, assim. Mas na prática, eu tenho que trabalhar como todo mundo, tenho que fazer 1000 coisas como todo mundo, né? Obviamente, né, por eu ser autônomo, eu faço o meu horário, mas da mesma forma, eu também tenho que pagar minhas contas, né? Também tem que pagar meus boletos. Tem filho, tem esposa, tem família, tem casa, tem, né, tudo para dar conta. E aí o que eu faço, ultimamente, nos últimos dias, eu tenho dedicado segunda, quarta e sexta 1 hora por dia. É o que eu tenho conseguido fazer. Só que aquela minha 1 hora é muito bem aproveitada. Quando eu sento lá, eu realmente, né, meu cérebro já está hackeado, já programado, para que quando eu chegue diante da página branca, o negócio funcione. Um outro aspecto importante é não se preocupar assim, muito com a ordem, tá? Você não precisa começar pelo começo e terminar pelo fim. Teve uma boa ideia? Aproveite a inspiração. Escreva um capítulo mesmo que não tenha conexão com o resto da história, tá? Então naquela 1 hora, não fica se podando. Deixa o negócio fluir. A técnica, ela existe para elevar a sua criatividade, não sufocar. Ela tem o objetivo de ajudar no momento de usar a sua criatividade. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Se você tivesse você tivesse diante de um palco com 100 mil pessoas, digamos que fosse um show num estádio de futebol, e aí você, né, tivesse um talento incrível para cantar, mas tem 100 mil pessoas fazendo barulho te assistindo, e você fosse cantar no gogó, quantas pessoas te ouviriam? Poucas, provavelmente só quem estivesse muito perto. A técnica é como um equipamento de som. A técnica amplifica o teu talento de forma que mais pessoas sejam atingidas. Então, por mais que você tenha talento, né, é com a técnica que você vai potencializar o seu talento para atingir mais pessoas. Outro exemplo, né, de técnica, por exemplo, você está escrevendo uma história e pensou em um personagem que não se encaixa de maneira nenhuma. Não pense em abandoná-lo ou deixar para escrever depois. A inspiração pode ir embora e com ela a chance de melhorar ainda mais a sua história. Então trabalhe nesse personagem, pois pode ser que ele possa fazer parte da narrativa depois. Não tenha medo. Então você trabalha naquele personagem e deixa ele lá esperando. De repente, daqui a pouco vai surgir uma oportunidade para ele entrar na sua história. Por isso, o número de técnicas para escrever é muito alto, né? Mas eu estou aqui para ajudar. Então não deixe a história passar. Essa é uma dica fundamental. E existem algumas formas de alcançar esse objetivo. Sabe o exemplo do metrô, quando surgiu uma ideia genial que você tiver no transporte? Por mais que seja difícil, tente escrever alguma coisa. Sempre carregue um bloco de papel, use o celular, né? Tem um bloco de notas no celular, não importa.
Se você estiver no trabalho, na aula ou até no banheiro, né, se surgiu uma ideia, anote. Não é preciso traçar uma história toda, com muitos detalhes, escreva rapidamente o básico, o suficiente para você conseguir dar continuidade e entender essa ideia depois. Por exemplo, você pensou em um personagem. Responda algumas perguntas rapidamente, faça perguntas, né? O que ele pensa, qual é a motivação dele, qual é a ideia central, o que ele quer, o que ele sofre. Algumas poucas palavras podem ser o suficiente. Esses dias eu ia fazer uma tarefa de trabalho aqui em casa, e aí, assim, me veio uma ideia de história que, assim, na minha cabeça, quando veio, claro que depois, quando eu fui ver ela no papel, não era bem assim, né? Mas parecia que era a ideia completa, início, meio e fim, assim. E aí, tinha relação com umas coisas que eu venho estudando, assim. Eu peguei, assim, fui ali no celular, né? Eu tenho um arquivozinho no Google Drive, anotei todas as ideias e deixei de lado. E aí fui fazer as minhas coisas. Porque se eu fosse fazer as coisas que eu tinha para fazer com essa ideia na cabeça, tentando não esquecer, provavelmente eu ia acabar esquecendo em algum momento, eu ia me distrair e ia acabar me esquecendo. E também não ia fazer bem feito o que eu estava fazendo, porque o que eu tinha para fazer. Porque eu ia estar com a cabeça na ideia, né? Então eu peguei, fui lá e anotei. Não confie 100% em sua mente para lembrar, porque a sua mente ela te prega peças, né? Outra dica é você prestar atenção ao mundo ao seu redor. Muitas vezes nós estamos tão concentrados no amanhã ou no ontem, né? Na próxima tarefa, né? No celular, nas redes sociais, que a gente não dá tempo para absorver o mundo à nossa volta. E acabamos por não ter inspiração, porque a gente não vai lá regar a nossa sementinha. Eu acho que talvez um dos maiores problemas que a gente tem hoje em dia é que todo mundo vive pensando no amanhã. Ai meu Deus, tem que fazer tal coisa, tem que ir lá, tem que pá, tal, né? A gente vive no futuro. Ou, e aí tem uma frase que eu ouvi, assim, nem sei se os psicólogos concordariam ou não, se tiver algum psicólogo assistindo, dê aí o seu trocado aí nessa discussão, mas diz que quem vive no presente provavelmente vai sofrer de ansiedade, e quem vive no futuro, ou melhor, quem vive no passado, né, quem vive, naquele tempo, não sei o quê, aconteceu tal coisa comigo e tal, provavelmente vai ter depressão. E qual que é o ideal? Até para que a criatividade floresça, é o presente. É o presente, é esse estado aberto para o presente. Esse é o estado fundamental para a criatividade. Eu não estou falando assim para você ficar o tempo todo pensando no seu livro e se aquilo na sua frente é útil ou não, né? Mas tente abrir os olhos e ouvidos para o mundo à sua volta, para aquilo que está acontecendo. Tudo isso é fonte de história, é fonte de insight para os seus personagens, para os seus enredos. Quantas histórias não existem de alguém que estava comendo e teve uma ideia? Ou estava andando na rua e viu um homem tocando uma música e pensou em fazer um dos seus personagens gostar de música. E aí vai, né? Desenvolvendo, e quando acaba, aquela pequena semente criou raízes e virou uma das melhores características daquele personagem, e aprofundando e deixando esse personagem mais complexo e mais identificável. Até quando a gente toma água, é possível ter uma ideia de história. E eu tenho que colocar a cada vídeo, a cada live, a minha criatividade em ação para poder justificar eu pegar o copo de água no meio do vídeo, né, e poder tomar, né? Então, a todo momento a gente pode cultivar a nossa criatividade. Aqui também é importante a gente ter algum momento de ócio no dia, porque as ideias elas precisam de um tempo para crescer. Se você tiver o tempo todo ligado, sobrecarregado de informações, a sua cabeça vai ficar tão cheia quanto um quarto bagunçado sem espaço para as ideias surgirem, ou até se elas surgirem, elas vão acabar sendo, sei lá, soterradas, talvez perdidas, né, no meio de toda aquela bagunça mental que é a sua cabeça. Então, você precisa de um momento para respirar, soltar. É um momento para deixar simplesmente a sua mente ficar tranquila. Pense bem, quantas vezes alguém te pediu algo e antes de ir lá fazer, começou a fazer outra coisa, como ver um vídeo, pensar no trabalho,
E quando você percebeu, você nem lembrava mais o que você tinha que fazer. É isso que acontece quando a gente não tem esses momentos de descanso no dia a dia. Não é descanso físico, é descanso mental. Apenas para deixar a sua mente acalmar e as ideias fluírem. Né? Não à toa, tanto assim nos meios empresariais, né, onde se lida com a inovação para o ramo dos negócios, as pessoas têm cada vez mais enfatizado o mindfulness, né, o que é uma expressão horrível para meditação, mas tudo bem. Cada vez mais isso eles têm feito o fast food da meditação, né? E por mais que o propósito, né, da meditação não era esse, né, quando se desenvolveu lá na Índia, né, especialmente, esse processo de você se concentrar em alguma coisa e simplesmente ficar focado naquela coisa por algum tempo é como dar uma folga para sua cabeça, porque o pensamento discursivo está o tempo inteiro, ele é uma criança bagunceira, assim, ele está subindo pelo sofá, ele tá derrubando o vaso, ele tá tocando terror o tempo inteiro na sua cabeça. E quando você fala assim, tá, beleza, dá um tempo aí, amigo, agora eu vou ficar de boa. Aí surge a criatividade. Porque diferente do pensamento discursivo, que é esse furacão, a criatividade ela é fluida. A criatividade ela é límpida, né? Ela é aberta, ela traz luz para o ambiente. Então, para que ela possa aparecer, você tem que ir lá e abrir as cortinas e deixar essa luz entrar todos os dias. Outra dica muito boa é tentar unir coisas que não fazem sentido juntas e ver o que acontece. Pode ser uma fonte gigantesca de inspiração. Por exemplo, sei lá, vou falar uma coisa que é meio absurda. Assim. Imagina um personagem que é um pinguim que cospe fogo, vive no deserto e pode voar. Sei lá. Ao fazer isso, você está fazendo conexões entre neurônios que nunca se ligaram antes e colocando a máquina, né, para funcionar. Quanto mais você for desenvolvendo essas ideias malucas, mais a sua mente vai se acostumar a ir para lugares, a fomentar conexões que nunca faria normalmente. E você vai adubando isso aí para ter algo novo. Você vai enxertando, você vai misturando isso de formas incomuns para sua mente. E quando você perceber aquela ideia inicial de um pinguim de fogo no deserto, virou um personagem totalmente novo, né? Sei lá, com poderes de controlar aves, que acabou te fazendo pensar em como adaptar isso no sistema de magia da sua história, criando uma classe totalmente nova e abrindo todo um novo leque de possibilidades fervilhando na sua cabeça. Ou você cria uma história realista de alguém que sonha com um pinguim no deserto. E aí você vai tentar, sei lá, criar toda uma justificativa por que o cara repetidamente tem esse sonho e o que isso representa, né, pro aspecto psicológico dele. Olha só. Tudo isso nasce de uma absurdidade. E tudo isso só começou porque você tentou unir duas coisas que nunca pensou em unir antes, que eram inusitadas para você. Indo agora já mais pro fim desse vídeo aqui sobre criatividade, tem mais duas coisas muito importantes que você deve manter em mente. A primeira é, você tem que aceitar errar e evitar se comparar com os outros. Na verdade, essa primeira ela tem duas partes, né? Como assim, né? Nem sempre as suas ideias são incríveis e se encaixam perfeitamente na sua história. Talvez só não ache que elas são tão originais, ou mesmo que fossem, não importa o quanto tente, você não consegue encaixá-las na história. E tudo bem, faz parte. Não fique tão ligado assim às ideias do tipo, aquela ideia incrível que eu tive, e nossa, e agora o que eu vou fazer com essa ideia? Essa ideia está sendo desperdiçada. Eu já conheci muita gente assim. Às vezes a pessoa me contrata para fazer uma leitura crítica e eu vejo, né, que naquela história tem o que a gente chama de uma barriga, né? Tem ali toda uma parte que, nossa, para que isso? Isso não faz sentido. Né? Quais as consequências dos personagens passarem por ali e tal. E aí a história vai, né, vai para frente, vai para trás e tal, não anda, dá uma empacada ali naquela barriga.
E aí tá, eu vou lá no meu relatório, explico, né, que aquilo não tá agregando nada para a história. E aí, minha gente, se vocês soubessem o que os autores fazem, eles traçam toda uma justificativa. Meu, mas essa foi a primeira ideia que eu tive, que me ajudou a escrever todo esse livro. E isso aqui é especial, não sei o que, né? É o santo grau da literatura, né? E assim, ó, ideia não é filho, gente. Tá? Filho você, né? Pelo menos não deveria mandar embora, né? Filho você não deixa de lado. Ideia é ideia. Ideia, se ela não tá fazendo com que a sua história fique melhor, ela tá te prejudicando. É melhor cortar ela, guarda. Não quer apagar ela, guarda. Na verdade, eu recomendo que não apague, tá? Guarda essa ideia que futuramente você pode usar ela em outra história. Não adota a ideia, tá? Não entra na fila da adoção das ideias para ficar pegando elas. Então, se for necessário, abstrai, deixa pra lá, se livra delas, vai adiante, vida que segue. Não fica refém da ideia. Lembre-se, a inspiração ela é como um músculo. Se você é sedentário e você for começar na academia, você não vai querer começar já, sei lá, no primeiro dia da academia, botar 100 quilos em cada lado do aparelho e fazer barra, né? Você não vai tentar isso, né? Como, sei lá, o cara que já treina há anos. Provavelmente você vai botar talvez só a barra, você não vai nem botar peso nessa barra. Até seu corpo se acostumar e aos poucos você vai forçando ele, né? Pouco a pouco você vai mantendo a consistência, vai aumentando a massa muscular, aguentando cada vez mais, até que um dia você olha para trás e você está levantando 3 vezes o peso que você levantava no começo. Mas se você tivesse parado lá quando você começou, porque você ficava se comparando com os outros, você nunca teria chegado a lugar nenhum. Não adianta ficar olhando pro cara lá, mas o cara do lado fez tal coisa. Né, vamos trazer esse exemplo para o campo mais literário. Mas o meu autor preferido, nossa, ele escreveu um livro de 500 páginas que é perfeito, é a melhor história já escrita na história da humanidade. Pois é, né? Mas você está lendo o melhor livro do cara, né? Você não leu todos os outros rascunhos, talvez os 10 anos que ele se dedicou à escrita para poder chegar no nível de escrever aquele livro que hoje você considera uma obra-prima. Então, por que você está se comparando com o ápice de alguém? Primeiro, não é nem para se comparar, mas segundo, se for para se comparar, você tinha que se comparar com os primeiros rascunhos dele. Como você não tem acesso a isso, então melhor não se comparar. Faz o seu. Só existe você. Né? Você é único, de certa forma. Então, a sua arte, a sua criatividade, elas estão subordinadas, elas sim são reféns do seu ponto de vista. E só você tem esse ponto de vista. Né? Tudo bem se você não se acha criativo agora, se olha em volta, parece que todo mundo tem uma musa própria, menos você. Mas não pare. Deixa suas ideias fluírem. E se acostume a ter ideias, anotar, tentar, desenvolver. Não deu certo, tudo bem, procura um novo ângulo para contar aquela história. E vai desenvolvendo pouco a pouco aquele músculo da criatividade. E esse músculo ele vai aumentar até o dia que você vai olhar para trás e vai perceber. E você está tendo ideias muito melhores do que você tinha no começo. Ou até mesmo, às vezes, essas ideias não são melhores, mas você tem muito mais capacidade de extrair, né, de trabalhar com aquele material que quando você tinha no começo. Do que a capacidade que você tinha no começo. Né, fazendo uma comparação, se você fosse um escultor, né, no começo você fazia um negócio meio torto, assim, que exigia muita imaginação de quem estava olhando para ver alguma figura ali. Né, com aquela pedra incrível que você tinha. E agora você tem uma pedra incrível, mas você faz um negócio perfeito, uma estátua que parece uma pessoa viva. Né? É isso que o escritor faz também. Ou seja, evite se comparar com os outros que não são você. Aceite os seus erros, continue. Isso faz parte do processo. Desde que você não pare, você vai chegar lá. Então, a única competição que você deve ter é com você mesmo.
Você só compete com você. Se você teve uma ideia que você gostou, mas não conseguiu desenvolver direito, não desista dela, né? Tente ver ela de outro ângulo, adaptar, imaginar como algo daquela maneira existiria no seu mundo. Se ainda não for, dê uma pausa, né? Levanta, vai comer alguma coisa, depois volta, insiste. E se não conseguir, deixa no seu caderno de anotações, vai para outra ideia, né? Às vezes, o escritor ele vive várias fases. Tem uma fase inicial que é a fase de ter muitas ideias. E às vezes você não termina nenhuma. E existe uma fase, mas depois de um certo tempo que você está escrevendo, você tem que começar a terminar suas ideias. Então, a evolução do escritor também passa por várias fases. E por último, respeite-se. Se existe uma única coisa que um escritor assim, aspirante, né, precisa saber, é isso. Caso você esteja cansado, mesmo durante o momento que você parou para o seu tempo de escrita diária, e não conseguir seguir, não força demais. Isso é a receita para o fracasso. Além de reforçar aquela sensação negativa que pode diminuir assim, o seu ímpeto de escrever no futuro, vai levar muita frustração, questionamentos que não têm cabimento nesse momento. Mas o respeito também é uma via de mão dupla. Se você se preocupa em não escrever quando não consegue, também se esforce para escrever quando a inspiração vem. Isso muitas vezes é impossível devido à obrigação de trabalhos, estudos, mas às vezes você vai ter que deixar de algumas coisas para poder escrever. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Isso não é um absurdo tão grande quanto parece. Você respeitar isso, e se respeitar, não é apenas entender a sua vontade e agir de acordo. É também ter um olhar de respeito para suas habilidades. Muita gente tem dificuldade em se ver como escritor, especialmente em comparação com os grandes. Mas você merece esse respeito. Se você está escrevendo, e as pessoas me perguntam muito isso, como é que eu sei o momento que eu viro escritor? Se você está escrevendo, veja-se como escritor. Mesmo não tendo nenhum livro publicado ainda, o interesse e as ideias é o ponto por onde todos os escritores, inclusive os maiores de todos os tempos, começam. E você já está nesse ponto. Então, se você gostou dessa aula, se algo que eu falei aqui te ajudou, não deixe de comentar alguma ideia que tem para o seu livro, ou algo que você gostaria de fazer nele, ou qual que é a sua meta, porque eu e as outras pessoas que estão aqui assistindo também podem acabar te ajudando com um ponto de vista externo e melhorar, tá? Se você assistiu até aqui esse vídeo, coloque nos comentários criatividade, tá? Criatividade é a nossa palavra de hoje e eu vou saber que você assistiu. Essa foi a nossa aula de hoje, uma aula de aquecimento que vai culminar na Rota do Escritor, uma série de 3 aulas especiais, onde eu vou falar de todos os passos que você precisa, da ideia à publicação, para escrever e publicar um livro. Se você quiser participar e baixar o PDF exclusivo dessa aula, e estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, não deixe de clicar no primeiro link na descrição e fazer a sua inscrição gratuita na Rota do Escritor. E se você estiver vendo pelo Instagram, assim que esse vídeo acabar, vá até o meu perfil, clique no link da bio e faça a sua inscrição. Por hoje é isso. Até a próxima!